Amédio das Flores, Visconde de Torres Solanote, investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta. O Melro, dia 20 de agosto de 1878, aporte. Enquanto almoçávamos de dois pedaços de abacaxi em conserva, com a sua cauda que colocam em um mantegueiro no escritório, serviu-nos de sobremesa. Esse aporte é obra do espírito de uma filha da médium que desejava mostrar-nos o que podia fazer. Diz que tentou trazer o abacaxi inteiro, mas não conseguiu. À noite chegou a família Diegues inteira e o médium Anton. Música e outros fenômenos enquanto eu toco piano. Nesses dias começamos as notadas sessões de comprovação com Barcelona, objeto de um capítulo à parte. Dia 22, sessão com a família Diegues e o médium Anton, várias manifestações e aporte de doces e flores. Dia 23, assistem à sessão as mesmas pessoas que em dias anteriores e o pai daquele médium. Morte do Melro, que tinha aportado no dia 16 de maio, copio do meu caderno de anotações. Como aqui tudo é estranho e até no menor dos fatos existe motivo de pesquisa para as minhas investigações, chamo a nossa atenção à posição estranhíssima na qual o pássaro ficou morto. O médium Anton fica encarregado de fazer o desenho, pega o papel e lápis e começa a fazê-lo mediunicamente, concluindo em 9 minutos um magnífico desenho assinado Goya. O médium percebeu que não está desenhando por si, que o próprio lápis dá, segundo convém, um nuance de lápis de diferente numeração. Alguns dos assistentes ficaram impressionados e estavam preocupados pela morte do Melro. Para sair de dúvidas, resolvemos consultar através do meu copo d'água, colocado o copo em cima da mesinha. Vem olhá-lo a menina mais velha de Diegues, que possui certa mediunidade, nada a ver. Anton sente-se impulsionado a olhar e dar detalhes que ele desconhecia, que nós sabíamos a respeito de como Melro fora trazido. A seguir viu um quadro que o deixou tão impressionado que derrubou o copo. Notável particularidade, a água não derramou, mas evaporou-se instantaneamente. Outra particularidade, vasculho no meu diário para ver o dia em que trouxeram o Melro e não encontro, apesar de que lembro tê-lo escrito em que I e M lembram de me ouvir ler esse trecho. Naquele dia, enquanto estávamos na sala de jantar para o almoço, fizeram-me deixar uma gaiola que tínhamos comprado à espera de algum pássaro, na sacada do gabinete. Quando voltamos do almoço, examinamos a gaiola, estava vazia. Entramos no escritório, I, M e eu. Dali a pouco a médium adormece, com gestos, palavras entrecortadas e sorrisos, vai seguindo o aporte até dizer, já está aqui. Então ouvimos no gabinete o bater das asas de um pássaro. A médium acorda e olha em torno procurando alguma coisa do que viu. Entramos no gabinete e vemos na gaiola um belo Melro. No chão, algumas penas, animalzinho estava como atordoado, efeito sem dúvida do fluido em que o envolveram para o aporte. No dia seguinte o Melro, já refeito, começou a cantar e continuou muito bem. Porém logo começou a piorar, com a água magnetizada melhorava, coincidindo com o agravamento do estado da menina da médium. Ele deixou de cantar, desde ontem estava muito abatido. A lanterna espiritual. Dia 20. Notável sessão à tarde, 60 minutos. Assistentes: Manuel Diegues, a esposa dele, a médium e eu. Coulat não pôde comparecer por estar doente. Esta sessão é para comemorar o aniversário do passamento de Seferina, a menina da médium, desencarnada há 16 anos, que nós chamamos de sapatos e sapatinhos, porque esse espírito mostrou com insistência desejo de que fossem levados sapatos para uma sua ama de leite, manifestações luminosas.
Aparição de água fluidificada, aporte de doces e flores, transporte de objetos. No final da sessão, encontramos sobre a mesa, em uma bandeja grande, um belíssimo e artístico grupo das mais lindas flores, dálias, rosas, gerânios, heliotrópios, flor de cere, no centro uma espécie de açucena branca completamente aberta. Em um vaso, uma magnífica rosa sem fragrância. Além disso, um vasinho com uma preciosa planta, completamente desconhecida para nós, com 10 folhas duras, lanceoladas de 1 decímetro e outras um pouco mais compridas, verdes na frente e roxas atrás. Entre essas folhas existem 4 flores muito estranhas, de aparência semelhante a sapatinhos, que parece ser o nome vulgar da planta Calceolaria, o mesmo nome que demos ao espírito. Em um prato transportado da sala de jantar, como também a bandeja, é de se advertir que as portas estavam fechadas. Apareceu um pequeno queijo americano de frutas. No chão, muitas flores e docinhos. Uma das flores, no dizer dos invisíveis, não foi colhida na planta, mas fabricada no espaço. Eles chamam a nossa atenção ao respeito. A médium ficou muito abatida depois desta nobilíssima sessão. Ela foi cumprimentada por todos nós pela sua extraordinária potência mediúnica, que demos graças a Deus e aos bons espíritos que nos oferecem estas sessões de estudo, que tanto contribuem ao nosso melhoramento moral pelos ensinamentos e conselhos dos seres de além-túmulo, e das quais muito esperamos para a propaganda do espiritismo. À noite, assistida também Dom Manuel Ricord e o filho, o médium Anton, houve uma sessão combinada com a do senhor Fernandes Olavida, de Barcelona. Continuam diariamente as sessões até o dia 31 de agosto. Assistindo a família Diegues, o médium Anton com o pai, M, I e eu. A duração é de 1 hora, um pouco mais. Geralmente acontece sempre os mesmos fenômenos. Conselhos morais e instrutivos do espírito diretor. Marieta, pancadas, barulhos, translações de objetos, música, aromas, rajadas de luz, aporte de doces e flores e o vulto materializado. Esse vulto se apresenta segurando em sua mão uma luz que chamamos de lanterna espiritual, porque com a aparência de uma lanterna é somente uma combinação fluídica. Em um grupo de Córdoba, o espírito de Marieta deu uma extensa comunicação tipológica, explicando o que era aquela luz. No mês de setembro, continuamos celebrando as sessões chamadas de comprovação, às quais assistem pessoas estranhas, e sessões de materialização, com assistência exclusiva dos membros do grupo. Estas sessões continuam durante o mês de outubro, aumentando em intensidade as manifestações e adiantando o trabalho da materialização. Nesse tempo, retornam a Madrid 3 indivíduos do grupo que estavam ausentes. Migueles vem de Paris e de Barcelona, a filha da médium Hilária Lara e o esposo, o médium Simão P. de Ramon. Dentre estas sessões, houve algumas bem notáveis, como a 8 de setembro, de 90 minutos de duração, no dia 15 de 75 minutos, onde apareceram 2 vultos materializados, e no dia 22 e 23 de 120 minutos e 80, respectivamente, com os grupos de Madrid e Córdoba reunidos. Em todo esse tempo e fora de sessão, acontecem notabilíssimas manifestações que mostram o portentoso desenvolvimento das faculdades da médium e o avanço da materialização, um laborioso trabalho com auxílio dos protetores do grupo, dirigidos pelo elevado espírito de Marieta, cuja materialização completa saiu pela primeira vez do gabinete escuro, na sessão de 22 de setembro de 1878, que acontecia com o motivo do aniversário da médium, obsequiada com vários presentes pelos seus admiradores encarnados e pelos invisíveis, com profusão de notabilíssimas manifestações. Sessão Magna. Sessão de dia 22 de setembro de 1878. Saiu pela primeira vez do gabinete escuro a materialização de Marieta, com um grande trabalho anterior preparatório, em sessão e fora de sessão, materializando-se paulatinamente o vulto, sentindo a médium como estava se processando aquele trabalho, manifestando-nos as suas impressões, tendo eu ajudado consideravelmente, dando fluido à médium, fazendo adormecer magneticamente, conversando por vezes inúmeras horas sob esta influência, graças à qual ela recuperava as suas perdas fluídicas, que em algumas sessões eram muito grandes, e dando a ela novas forças. Copio dos meus cadernos de anotações o seguinte relato. Sessão Magna.
dos grupos reunidos de Madrid e Córdoba, 120 minutos. Das 5 às 7 horas da tarde, por indicação dos espíritos, o quarto é revistado e as duas portas são fechadas com chave pelas pessoas que assistem pela primeira vez. Isto é feito depois de Solano escrever, muito invadido de fluido e com excitação incomum nele, algumas indicações de Marieta, corroboradas pela médium. Pela primeira vez, fazem-nos colocar a cortina na porta do gabinete. Antes, ela era colocada na boca da alcova que serviu de gabinete. Escuro. Sentados nos lugares costumeiros ao redor da mesa, formando corrente com a médium, as 6 pessoas de Madrid, Diegues, esposa e filho, Manuel, Coulet e eu, Pedreiro, Solano e Moreno, indivíduos do grupo de Córdoba, e Garcia Torres e Antero Pérez, agregados daquele grupo. Depois de apagarmos a luz, dali a pouco, o suspiro da médium indicou-nos que estava adormecida sob a influência dos espíritos. O diretor, o espírito Marieta, cumprimentou os 2 grupos reunidos, parabenizando-os pelo acontecimento, dirigindo-se a cada um de nós em particular. Depois da sua costumeira dissertação doutrinária, começaram os fenômenos. Foram produzidos aqueles que aconteciam em todas as sessões de materialização. A favor de algumas rajadas luminosas produzidas no gabinete, podemos ver que tinham afastado a cortina para o lado direito. No gabinete saíram 2 rosas materializadas, envolvidas em roupagens brancas, uma delas com a luz avermelhada na mão, e que se adiantaram até as mesas do escritório. A outra segurava a estrela de 6 pontas que saía do quadro de estrela. Seu brilho era escasso. Não conseguiu refugir mais intensamente por causa da fraqueza da médium, cujas forças fluídicas estavam gastas por todos os fenômenos que estavam sendo produzidos e para aqueles que ainda estavam para acontecer. Das outras vezes, essa estrela iluminava por completo o gabinete. Surgiram-se diversas manifestações, como aquelas das sessões onde festejávamos alguma solenidade. Mandaram que acendêssemos a lâmpada que tínhamos deixado em cima da mesa, dando à cadeira da médium um quarto de conversão para a esquerda. Ela fica colocada de modo que seu coração fica de frente para a cortina, na porta do gabinete. Tendo falado o espírito diretor pela boca da médium, esta caiu em completo sono sonambúlico espiritual ou transe. Agita-se a cortina, sai pelo flanco direito uma mão branca, afasta-se a cortina e no limiar da porta aparece um vulto de mulher. Um grito escapou de nossa boca, Marieta. Ela era, com efeito, aquela aparição de elevada estatura, ligeiramente inclinada, à frente com as flores de longo caule, de dourados cabelos que descansavam sobre seus ombros em longos cachos, como na descrição que Marieta fez no seu famoso livro. Vestiu uma espécie de traje branco de desposada, com o seu véu nupcial de finíssimo tule. Não conseguia enxergar suas feições, porém algum dentre os assistentes conseguiram. Saudou-nos com a mão direita, depois levantou os braços em atitude de mandar fluido para a médium, que com a cabeça apoiada nas costas da cadeira estava muito agitada e com o suor escorrendo pela testa. Contemplamos durante alguns minutos a aparição tangível, vendo ao mesmo tempo a roupagem branca e o outro espírito que estava à esquerda de Marieta, e era quem afastava a cortina. Acordaram a médium por breves momentos. Depois de apagarmos a luz, a sessão continuou e ela tornou a adormecer. Vários fenômenos costumeiros destas sessões aconteceram: ruídos, pancadas, movimento de móveis, translação de objetos, música, aromas, mãos materializadas tocando em nós, delicados docinhos que eles trazem para nós comermos, vinho envelhecido que não existe em casa, em uma taça que eles trouxeram da sala de jantar, etc, etc. Passaram uma fita pelo nosso rosto, que é da cruz de Marieta, e depois um cacho de cabelos. Colocam sobre a mesa uma bandeja de metal, lançando-nos doces e flores, atendendo o desejo da médium. A porte de um anel com ele, ao aparecer, fora enterrada em Saragoça faz 18 anos. Uma filha da médium. Eu não podia comprovar esse fato, mas a verdade é que o ouvires onde levaram o anel para a limpeza falou que dava para ver que ele permanecera longos anos em algum subterrâneo.
Obteve-se um princípio de comunicação direta a ser continuado em outra sessão, segundo disseram. Rajadas luminosas no gabinete, menos intensas e de menor duração do que em outros dias, por causa de muito fluido arrebatado a médio. Quando a sessão acabou, ela estava muito abatida e banhada em suor, sendo que nunca antes aconteceria isso, porque a materialização nunca se apresentou com tanta luz e tão completa como hoje. Encontramos o chão do escritório e parte do gabinete coberto de flores, duas bandejas transportadas pelos espíritos da sala de jantar, cheias de excelentes doces artisticamente colocados, dois vasos de abacaxi em cima de cada mesa do escritório. Notabilíssimo fenômeno em cima da mesa ao redor da qual estamos sentados. Aparece uma preciosa coroa de flores naturais e um magnífico buquê. No buquê a seguinte dedicatória. Para a médium Isabel Marieta. Estava escrita a tinta em um pedacinho de papel com a minha própria letra. Para efetuar esse fenômeno, roubaram-me fluido do braço direito, onde senti uma impressão especial. Colocaram uma mão sobre a parte superior do meu antebraço. Ficou ali por um pequeno espaço de tempo e depois desceu aos poucos, como me dando fluido, cuja impressão eu senti até o pulso. Dia 23. Diversas manifestações durante o dia. Sessão de materialização à tarde, 80 minutos. Assistentes às 6 pessoas do grupo e 4 do grupo de Córdoba. Do mesmo modo que ontem. Aparição do vulto da lanterna, que sai até a mesa do escritório, como envolvido em um tecido indefinível. Podemos vê-lo em diferentes cores. Ao mesmo tempo, a estrela encravada em uma espécie de lanterna aparece conduzida por outro vulto que vemos pela primeira vez. Era o Beato. Era assim que chamávamos o espírito de Simão de Rojas, protetor do médio Simão, com sua veste talá e capuz, segundo o retrato que dele conhecemos. Após algumas manifestações, acendemos a luz, ou seja, a médio acende por atuação do espírito. Ao colocar o tubo na lâmpada, a médio deixa os dedos na chama por alguns instantes. Tendo nós feito observações sobre isso, o espírito diz: não tem mais, ela não se queimará. Afasta-se a cortina e aparece o espírito Marieta, como aconteceu ontem. Avança 2 ou 3 passos, mostrando-nos seus cabelos cacheados e sua cruz dourada. Balança a cabeça, levanta o vestido para nos mostrar o pé. Manda fluido para a médio, acena com a mão e despede-se. A princípio não podíamos enxergá-la completamente bem, porque a luz estava mais fraca do que ontem. Fazem a média aumentar a luz na lâmpada. Como sempre, é notável o avanço das manifestações. Lançam-nos docinhos e flores, rumor como de água. Várias brincadeiras dos nossos amigos invisíveis, escrita direta terminando a comunicação começada ontem. Notável aporte. No dia 24 até o 29, as sessões ficam interrompidas pela fraqueza da médium e como necessário descanso após o esgotamento de força nas 2 sessões anteriores. Dia 29, na hora do almoço, colocam um magnífico aposte no gabinete. Docinhos, nardos, rosas, cravos, dálias, heliotrópios, gerânios e muita cidreira e um abacaxi em calda. Presidindo o aposte, retratos da médium: Maria Vitória, Beato Simão de Rojas, Manuel e o meu. Sessão a qual só assistimos Coula, Manuel e eu. A partir das primeiras sessões do mês de outubro assistem Migueles, a filha da médium, Hilária e seu esposo, Simão P., de Ramon. Ambos são ótimos médios. Em 11 de outubro, deram-nos uma belíssima sessão com o motivo do aniversário de Migueles, 90 minutos. Assistentes: Manuel, Coulat, Migueles, Simão, Lara e eu. As manifestações das sessões de materialização. Aporte de doces que caem por cima da mesa ao redor do qual estamos sentados, sem tocar a lâmpada colocada no centro e sem tocar nenhum dos assistentes. Por cima de nós, no chão, cai uma grande quantidade de flores como presente especial. Eles nos oferecem algumas que são colocadas na cabeça de um, na lapela de outro, na boca de outro ainda, nas mãos de outros. Entre os meus dedos é colocada uma magnífica flor, para todos desconhecida. Fenômeno notável. Acabada a sessão com plena luz e às vistas de todos, fui presentear a médium com a grande flor que me fora dada na sessão.
A médium estendeu a mão para pegá-la. Nesse momento os espíritos colocaram em suas mãos outra flor igual, só que mais bela ainda do que a minha, sem que ninguém pudesse ver de onde esta flor tinha saído. É de se notar que a média, que media cerca de 3 decímetros de altura e seu peso era equivalente a um buquê de tamanho regular. No dia 12, por ser a festa de Nossa Senhora do Pilar, feriado para os aragoneses, os espíritos nos obsequiaram com um magnífico aporte de 13 maçãs colocadas em uma canastrinha aposta também. Colocaram um aporte sobre a mesa do gabinete enquanto almoçávamos. Eu fui o último a sair desse cômodo. Ninguém entrou nele até que voltei com a médium e Simon para buscar um aporte. No dia 13, à tarde, magnífica sessão, a qual assistem a médium do Círculo Espírita de Noval Moral, de La Mata, Cáceres, Encarnação Garcia e Manuel Hernandes, do mesmo círculo. À noite estava eu tocando piano, sentadas uma à minha esquerda e outra à minha direita, as duas filhas mais velhas da médium, e esta dançando com a menina menor, quando cai sobre o teclado um aporte de flores que batem na minha cabeça, 5 rosas, uma sobre os meus joelhos, amores perfeitos, magníficos e heliotrópios, em uma dobra do acortinado da sacada, um racemo com 3 grãos de uma fruta vermelha. Este foi o primeiro dos inúmeros aportes de flores que recebi enquanto tocava piano, sempre com luz, algumas vezes estando sozinho. Há uma mazurca que compus e que me estava sem nome, deu o nome de Polca dos Aportes, porque quando a executava, em muitas ocasiões caíam aportes de flores em cima do piano. No mês de outubro continuam as sessões de materialização e notados fenômenos fora da sessão. Imperecível lembrança, sons musicais, espíritos brincalhões, o beato Simão Rojas, espíritos familiares, comunicação do beato obtidos por escrito direto de certificação. 28 de outubro de 1878. Sessão inesquecível para mim, 12 minutos. Assistentes: Manuel Diegues, esposa e filho. Coulat, Miguel, Simon, Lara e eu, sentados ao redor de uma mesa no centro do escritório, formando corrente com a médium. A sessão começou às 4h30 da tarde, após fechar a chave as 2 portas, deixando as chaves nas fechaduras e selando as ditas portas com 2 faixas de papel lacradas e assinadas por Coulat e Miguel. Após a costumeira evocação, e tendo apagado a luz, um suspiro da médium indica-nos que ela acaba de ser adormecida pelos espíritos. Pequenas e leves pancadinhas ao redor de nós. Marieta, nosso espírito diretor, fala-nos pela boca da médium a respeito do grupo de Córdoba. Longínquo o som de uma caixinha de música que se aproxima. Fortes pancadas nas portas são efeitos de um espírito bagunceiro. Evocamos e ele vai embora. Ouvimos da corda a uma caixinha de música, não há nenhuma em casa, e ela toca a mandolinata. Automaticamente afasta-se a cortina colocada na porta do gabinete e aparece o beato Simão de Rojas com o disco avermelhado que despede grande resplandecência à sua mão direita. Apresentou-se a estrela com clara luz, como em sessões anteriores. Marieta pergunta: está vendo a estrela, Migueles? Não, responde ele. Então a estrela avança. O beato avança os 3 minutos, depois gira o disco sobre si mesmo e desvanece, do mesmo modo que o vulto. Cessa toda a manifestação. A médium fala com cada um de nós. Passam alguns instantes. A médium pede-nos muito fluido para tentar a materialização de Marieta. Manda acender a lâmpada. Como em outras vezes, afasta-se a cortina e aparece Marieta, vestindo a roupa que foi vista nas 3 sessões anteriores. Avança em direção ao escritório, até uma distância de 1 metro da mesa onde estamos. A médium está muito agitada. A luz da lâmpada aumentou, então foi quando o vulto acabou de avançar. O espírito acena com a mão e manda fluido para a médium.
Levanto do meu assento e aproximo do espírito, que me oferece uma preciosa camélia arrumada em buquê com 3 folhas verdes, gerânio. Como anunciara dias atrás, a notável médio de Naval Moral de La Mata, Cáceres. Ao me dar a flor com a sua mão direita, o espírito aperta a minha. É indescritível a minha impressão naquele momento, na memória imperecível para mim, de memória imperecível para mim. Tocar o espírito materializado era todo o meu desejo e já foi conseguido. Diante daquela maravilhosa, verdadeira estátua de carne, eu não sei o que se passou por mim. Dá para sentir, mas não para descrever. Volto para o meu assento, deixando a camélia na mesa, na frente de Isabel, pois para ela foi esse aporte do espírito. Ele acena para nós e desvanece. Todos choram de felicidade. Apagamos a luz e anunciam-nos que estão chegando espíritos familiares, cujas manifestações vão nos alegrar. Ressoam leves barulhos em diferentes pontos da mesa e na lamparina, e com persistência, muitas vezes dando 3 batidinhas. Ouvimos pisadas ao nosso redor. Vários de nós são tocados simultaneamente em mãos, pernas, cabeça, etc., remexendo os papéis da minha mesa. Colocam um carimbo em 2 pedacinhos de papel que voam pelo ar até nós. Escreve uma comunicação no espaço e apoiando na minha careca e na cabeça de Manuel. Às vezes ouvem-se o contato do lápis. Migueles pede que coloque a comunicação escrita no tubo da lamparina. E isso mesmo é o que eles fazem. No gabinete ressoa a caixa de música e o acordeon, que antes da sessão estava no meu quarto. Abrem um piano, mudam a baqueta de lugar e ouvem-se esses 3 instrumentos, que ao mesmo tempo harmoniosas vozes de timbre humano. Saem para o escritório o acordeon e a caixa de música, soando como se estivessem sendo agitados com grande violência. Há muitos espíritos e eles nos festejam. Aroma delicioso. A médium diz para o Migueles que um espírito estava se aproximando dele. No mesmo ato, recebe uma flor em sua mão, seu ombro é tocado. Pergunta se é espírito da bela e bondosa M. E quase todos escutam uma espécie de voz que parece dizer sim ao pedido de Migueles. Esse monossílabo é repetido e todos podem ouvi-lo distintamente. Ao mesmo tempo, dão-lhe 3 batidinhas no ombro e passam umas mãos pelo rosto e cabeça. Tornam a dar corda à caixa de música e ela é tocada a mandolinata. Lançam-nos uma porção de flores. Levantam a lâmpada e pedindo a eles para deixá-la, tornam a colocá-la no seu lugar. Todos nós somos tocados por eles, nas mãos, nos braços, nas pernas, nas orelhas, na cabeça. Depositam sobre a mesa 2 cestinhas de flores. Nos ombros de todos nós, sucessivamente, é colocado um pesado vaso de planta. Lançam, caindo em cima de Migueles, inumeráveis flores, luzulas, como voltassem as crianças e agitam-se fortemente a campainha das escadarias. Pedimos para concluir a sessão e quando a médium acorda, cai sobre nós uma chuva de doces. A médium está sem forças no fim da sessão. Todos nós vamos cumprimentá-lo com verdadeiro carinho e entusiasmo, pois as suas portentosas faculdades mediúnicas é que devemos àquela tão maravilhosa sessão. Em cima da mesa de Manuel aparece um roliço abacaxi da América, no vaso de planta que antes nos fizera conhecer. Sobre a minha mesa, a grande bandeja do jogo de café, que estava na sala de jantar cheia de doces, simetricamente colocados. Em uma das cestinhas de flores aparece um envelope daqueles que usam para cartões que reza para o seu grupo, Marieta. Na outra cestinha um envelope igual, ao qual se lê, para a médium, Marieta. A primeira escrita é letra do Manuel, a segunda é minha. A tinta ainda está fresca. Quando os espíritos escreveram aquelas dedicatórias, percebemos a perda do fluido no braço e uma mão materializada tocava em nós. Assim foi a sessão que o Beato nos deu com o motivo do seu aniversário e o de Simão.
A comunicação obtida por escrita direta diz o seguinte: em nome de Deus, meus filhos, tudo se entrelaça por comunidade de origem, de meios e de fim, e sobretudo as partes do universo limítrofes e simpáticas. A partir da origem da história da humanidade até hoje, em todos os povos são encontrados sinais evidentes de intervenções sobre-humanas. A proibição de evocar os mortos existia primitivamente e pode ser perfeitamente explicada a razão que existe para tanto. Antes de a Terra evoluir e do nível moral dos seus habitantes estar à altura correspondente, pululava um grande número de espíritos atrasados, e sendo que o número dos desencarnados recebe o seu contingente daqueles que já viveram, evocá-los poderia causar um perigo maior do que o benefício. Nos mundos superiores, a relação entre encarnados e desencarnados é constante. Essas proibições podem ser compreendidas somente em mundos inferiores. Deus, que não quer que seja violentado em modo algum o livre-arbítrio dos habitantes terrestres, inspirou em seus primeiros legisladores a ideia de estabelecer certos entraves para a evocação do além-túmulo. Hoje aquela barreira já desapareceu e nos altíssimos desígnios da sua sabedoria prepara uma nova manifestação para dar início às instruções da sua divina pedagogia, combatendo em primeiro lugar o materialismo com provas palpáveis e físicas, e pregando a seguir a sublime moral evangélica. Eis aqui porque já é generalizada a revelação entre os desencarnados e os encarnados. Deus, que não falha naquilo que é necessário, nem sobra naquilo que é superfluo, não teria permitido que espíritos tão elevados como aqueles que compõem este grupo levantassem uma estátua sobre um pedestal de argila para ser derrubada e posta em cacos ao menor embate dos ventos. As dúvidas, as calúnias, as contradições dos inimigos da ideia darão maior relevo à vossa obra perseverante. Combatei então o erro com a ciência, o ódio com o amor, o rancor com a benevolência, a vaidade com a modéstia, o egoísmo com o sentimento social, contra o histórico mal que entorpece o carro do progresso. Oponde a vossa firmeza de ânimo, o vosso esforço e confiança, até conquistar o triunfo que Marieta vos prometeu. Adiante, então, meus filhos, nunca é mais bela a natureza do que num laço misterioso que une a tempestade com a bonança. Nunca o triunfo é mais ruidoso do que quando o combate foi encarniçado. Que sejais perseverantes o desejo do vosso Pai. Que sejais perseverantes é o desejo do vosso Pai. Espírito Rojas. Certificação. Os abaixo assinados indivíduos do grupo Marieta certificamos que o extrato que antecede concorda exatamente com aquilo que presenciamos na sessão de 28 de outubro de 1878, celebrado no Centro Espírita Espanhol, Rua Almagro 8, sobre loja direita, Madrid, pelo referido grupo. Como testemunho, assinamos essa ata em Madrid, em 29 de outubro de 1878. Visconde de Torres Solanote, M. de Salvador Madre, Joaquim Diegues, F. Migueles, Lara S. de Ramon, Paula Dias de Diegues, SP de Ramon e E. Coulot. Amédio das Flores, Visconde de Torres Solanote. Investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta.